As trevas odeiam a luz, porque a luz expõe as suas más obras. O que a luz nos traz? A luz nos traz discernimento. A luz é fonte de calor, a luz é fonte de vida. O nosso planeta, a vegetação verde, precisa de luz para produzir os nossos alimentos. A luz, ela atua em muitas frentes e de muitas formas. Veja, a palavra nos diz que Deus é luz e nele não há trevas. A luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. A luz nos traz discernimento. A palavra nos diz que as trevas odeiam a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Jesus ele se assentava com os pecadores, com as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos. Os religiosos não gostavam e falavam: por que você se assenta com os pecadores? Ele fazia isso para trazer luz, discernimento para aqueles que estavam em trevas. Aquele que está em trevas somos nós, os pecadores. Quando nós, pela luz enviada por Deus, por meio do seu Filho Jesus, nos alcança, nós alcançamos discernimento entre o certo e entre o errado. E nós, que somos da luz, nos convertemos das trevas para a luz e na luz permanecemos. Mas aqueles que são das trevas não suportam a luz, porque a luz expõe as suas más obras e eles amam essas obras e querem permanecer nelas. Por isso, eles querem destruir a luz, porque a luz reprova as suas obras. Então, o pecador que quer permanecer no pecado odeia a luz e odeia os que estão na luz. Os que estão na luz são aqueles que são escolhidos por Deus para serem salvos por meio do seu Filho Jesus. Porque nós, pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados quando temos consciência por meio da luz, por meio do Filho, por meio do amor de Deus manifesto na pessoa do Senhor Jesus. Então nós nos convertemos das trevas para a luz e na luz permanecemos como pecadores, mas agora com discernimento, lutando todos os dias contra o pecado até o fim. A promessa de Jesus é que um dia nós teremos um corpo totalmente livre do pecado, liberto do pecado. O pecado ele tem os seus efeitos, as suas peculiaridades. Veja, Jesus é a luz e ele veio para salvar. O adversário, Satanás, e a palavra Satanás quer dizer advogado de acusação, ele também se utiliza da luz. A palavra fala que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, se faz passar por anjo de luz para nos enganar. Mas quando a luz é trazida, as obras, as más obras são expostas. E qual é a luz? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Não existe outro caminho, outro nome pelo qual devemos ser salvos. Veja, Jesus disse no singular: eu sou o caminho, singular, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por mim. Ele precisou morrer como sacrifício para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Ou seja, você e eu não merecemos ser salvos por mais boas obras que possamos fazer. A salvação não é por obras, é pelo amor de Deus, pela graça, presente e merecido, mediante a fé. Isso não vem de você e de mim, isso é dom gratuito de Deus, é o amor de Deus. Isso nos faz ser humildes, nos faz ser limpos de coração, porque quando alguém nos faz mal, assim como nós fazemos mal, nós perdoamos, assim como fomos perdoados. E a palavra fala: se você não perdoa, não será perdoado. Porque uma vez na luz, com discernimento, nós nos convertemos de uma vida de ódio, de rancor, de um monte de efeitos do mal e da morte, do rompimento com Deus, para a luz e para a vida de Deus. E usufruímos dos benefícios que é o amor, o perdão, o coração limpo. É claro que nós queremos justiça, não folgamos com a iniquidade. E muitos pensam: se Deus existe, por que Ele permite isso? Ele permite, meu irmão, para que você que está em trevas possa se converter das trevas para a luz. Isso se chama período da graça. Mas esse período vai ter fim. Em Mateus capítulo 5, no Evangelho de Mateus capítulo 5, ele descreve no Sermão da Montanha:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome e sede de justiça? Eu tenho. Quando Jesus voltar, ele vai reinar 1000 anos com a igreja aqui antes do juízo final. E aí, ele não permitirá mais que seja feito maldade na terra. Haverá punição. A palavra diz que ele regerá com vara de ferro. Por isso eu anseio. A palavra diz que teremos corpos restaurados, libertos do pecado. Não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, não haverá mais os efeitos do pecado. Seja qual o efeito do pecado, é totalmente o contrário do efeito da luz. Então, o contrário da luz é trevas, o contrário da vida é morte, o contrário do amor é ódio. Veja, quando estamos em Deus por meio de Jesus, e a palavra fala, se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão com o Senhor e também com os irmãos. Então, os efeitos da luz é a conexão com Deus. Deus é a vida. Deus é a luz. Deus é amor. Quando rompemos com Ele, estamos em trevas. Por isso que os demônios, eles não têm amor. Eles estão em trevas. Eles são revoltos. Quando você confronta em nome de Jesus, eles se revelam. Eles caem aquela máscara, aquela mentira que ele se faz passar por anjo de luz. E ele demonstra que ele é ódio, que ele é rancor, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então... Mas o diabo, ele fala a verdade como advogado de acusação, como acusador. Ele fala a verdade. Ele fala a verdade sobre os meus pecados. Mas para nós que estamos na luz, que estamos firmados na verdade, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a verdade é que Jesus pagou por todos os meus pecados. E eu vivendo uma vida nova, convertida com Jesus, eu produzo frutos da vida. Veja, não adianta você falar o nome de Jesus se você, estando na luz, continua produzindo os frutos do pecado. Então, quando você está na frente de alguém e faz justiça com as suas próprias mãos, é claro que somos pecadores e podemos errar, mas devemos nos arrepender, porque aquele que convence da justiça do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Quando estamos na luz como na luz Ele está, retomando aqui, fui interrompido, a mensagem está ficando um pouco longa, né? Vamos lá. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão com o Senhor e também com os irmãos. Mas o que eu quero dizer para você que me ouve? Não adianta você estar na luz, em Jesus, e servir a outro Deus com letra minúscula que é Satanás. Veja, antes, quando andávamos em trevas, servíamos na ignorância a esse Deus dessa geração, que é Satanás, que é o Deus da morte, da mentira, da justiça com as mãos, de levar vantagem, o Deus do egoísmo. É o Deus que encobre, que tira totalmente o discernimento do Deus verdadeiro. Por isso, quando somos trazidos para a luz, somos confrontados e as obras são reprovadas, e nos convertemos e permanecemos na luz e da luz somos. Quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, Consolador. Esse que fala através de mim e de todos aqueles que creem no nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta, não adianta você amar Jesus, estar em Jesus, e diante das situações, diante desse mundo, você agir de forma diferente, você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Você pode até falar a verdade a respeito das pessoas, falar, você é isso, você é aquilo, e está falando a verdade. Mas quando você fala a verdade para ferir, você está servindo outro Deus, que é Satanás, o acusador. Quando você fala a verdade para salvar, para consolar, para curar, aí é diferente, meu irmão. Porque o teu objetivo é salvar. O teu objetivo é curar. O teu objetivo é o objetivo do Senhor Jesus, o objetivo da graça. Então nós temos que conter muito as nossas palavras. É claro que às vezes é necessário confronto, mas nós temos que ter discernimento. E discernimento é para quem está na luz. Se você no teu âmago você quer confrontar para ferir a pessoa, esse é o acusador, esse é Satanás. Agora, se você quer produzir uma defesa
Vai falar, não, eu sou inocente. É diferente. Agora, se o teu objetivo é condenar a pessoa e apontar, olha, seu ladrão, sua prostituta e tal, apontar o pecado quando nós somos pecadores, aí é diferente, entende? Mas quando nós falamos, trazemos a luz para a pessoa se converter do pecado, como Jesus fazia se assentando com as prostitutas e com os ladrões, veja, ele chamou alguém de prostituta, de ladrão, de pecador? Não, é claro que as pessoas são o que são. A verdade, ela não se muda, a verdade ela é o que é, ela é absoluta. A pessoa pode falar, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a verdade é o que ela realmente é. A verdade é o que eu sou, é o ser. O que você é, o que nós somos. Nosso Deus o nome dele é Eu Sou. Ele é luz, ele é vida, nele não há trevas, ele é amor. Mas e nós? Como nós, estando neles, podemos ser ódio, rancor, acusação? Então, o inimigo das nossas almas, ele usa da verdade, ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele usa da verdade para acusar, para condenar o pecador. Mas o Senhor Jesus, ele usa da verdade para que o pecador possa se converter, para trazer luz e discernimento para que eles possam se converter em vida e possa se converter e andar na luz como na luz ele está. Jesus, ele fala a verdade para salvar. E se o pecador que se arrepende e luta contra o pecado crê no Filho de Deus, ele está salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz, que morreu pelos nossos pecados. E essa é uma verdade imutável. E o que a palavra nos diz em Apocalipse? O acusador que nos acusava de dia e de noite, os nossos irmãos, foi precipitado. É chegado o tempo do Cristo, o Salvador. Isso é uma profecia que se cumprirá e que, na verdade, para nós que cremos em Jesus, o acusador já não tem mais poder sobre nós, poder de nos acusar, para nós que cremos no Senhor Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, perseguição, fome, nudez? Ninguém, nada. Veja, talvez você tenha se sentido sozinho a vida toda, dentro de muitos amigos, de uma multidão de pessoas, você se sente só. Mas quando você aceita Jesus como teu único permanece na luz como na luz ele está, se converte das trevas para a luz, você nunca mais estará só, porque o Espírito Santo Consolador estará contigo. É isso que Davi diz no Salmo 23, quando ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele estará contigo sempre. Ainda que você passe pela arena do Coliseu Romano, pela perseguição daqueles que serão mortos na grande tribulação, por não negarem o nome de Jesus, você nunca estará só. Em João, no Evangelho de João fala: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, morrerá. Parece que é contraditório, mas não é. O nosso corpo perece, mas a nossa alma permanece. E a promessa do Senhor é um corpo ressuscitado e restaurado. E aí, meu irmão, Deus falou com você? Se falou, eu espero que essa mensagem frutifique no teu coração. Só uma coisa: Jesus Cristo é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e Deus forte. O inimigo, ele é o advogado de acusação, ele tem vários nomes, né? Mas Jesus é o caminho da vida e o inimigo é o caminho da morte. Que Deus te abençoe, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possam reinar sobre você, que é a igreja do Senhor, que é aquele que crê, que adora o Pai em espírito e em verdade, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.